Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a sua vida. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 13, 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o demônio. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá nos fins dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros a pecar, os que praticam mal. E depois os lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa palavra, meus irmãos, minhas irmãs, o tema de hoje, ele é: para onde vão os maus? Para onde vão as pessoas que não se convertam, que não querem saber das coisas de Deus? Primeiro, Jesus ele explica muito bem aos discípulos e a nós hoje, né? O semeador é o Filho do Homem. O semeador pode ser eu, pode ser você que também está enviando essa mensagem para outras pessoas. Segundo, o campo. O campo é onde nós vivemos esse mundo. Terceiro, a semente são os que pertencem ao reino. A semente também é a palavra de Deus semeada no meio das pessoas, né? O nosso testemunho. Quarto, o joio são os que pertencem ao demônio. Assim como existe catequistas de Deus, existe catequista do mal também, do demônio, né? São os enviados do diabo para perturbar, para nos tirar da presença de Deus. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. A colheita é o fim do mundo. Cada vez mais próximo nós estamos deste fim, né? Como disse Jesus, fazer de penitência porque o reino de Deus está próximo. Os ceifadores são os anjos. Então, meus irmãos, e para onde vão os maus? Aqui fala, né? Os maus. Para onde vão os maus? Aqueles que se deixam semear pelo diabo. Primeiro, João 3, 14 e 15 diz assim que... Desculpa, antes eu quero falar no catecismo. No parágrafo 1033. Nosso Senhor nos adverte que, separados dele, se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres, dos pequenos, que são os seus irmãos, né? Lá em Mateus 25, 31, 46, continua o catecismo no parágrafo 1033, morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Deus, ele não manda ninguém para o inferno. O catecismo diz aqui, por nossa própria livre opção. Somos nós mesmos que fazemos da nossa vida um inferno
e da vida de quem está perto da gente também o inferno, né? E continua o catecismo no parágrafo 1034. Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga, lá em Mateus 5, 22. Eu vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser ao seu irmão raca será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado pelo fogo da gema. Às vezes a gente faz até pior do que isso, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que estar atentos. O catecismo ensina no parágrafo 1035, o ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Só um caminho aonde os maus vão. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal, diz o catecismo da Igreja Católica. Então vamos lá, as almas do que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofre as penas do inferno, o fogo eterno. Meus irmãos, minhas irmãs, você que está assistindo aí, que você tem dificuldade de ter a certeza da sua salvação, olha o que diz o catecismo. No parágrafo 1035, as almas do que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, fogo eterno. Meus irmãos, a palavra é séria. A palavra, nós não estamos brincando. Todas as vezes que o meu amigo Arnaldo Gatti, vem aqui, mais a professora Lindaura, mais outras pessoas, nós não viemos aqui para brincar não, gente. E continua o catecismo, parágrafo 1035. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. O único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para os quais foi criado e as quais aspira. O inferno é separação de Deus. O interessante é que muitas pessoas não gostam desse tipo de pregação, porque é verdadeiro, principalmente o catecismo da Igreja Católica. E aqui eu queria falar sobre a visão de Santa Maria Faustina em relação ao inferno. Olha só, o tormento e o fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível, é um fogo puramente espiritual, aceso para ira de Deus. Existem tormentos especiais para as almas, para a alma é atormentada com o que pecou. Para cada pecado que nós cometemos, existe um tormento para aquela situação. De maneira horrível, né? Existem terríveis prisões subterrâneas. Isso foi o que? Você pode conferir lá também, né, no Diário de Santa Faustina, no parágrafo 741, onde ela teve a visão do inferno. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismo de castigo, onde um tormento se distingue o outro. Ela diz aqui escrevendo, estou escrevendo por ordem de Deus, para que nenhuma alma se excuse dizendo que não há inferno ou que ninguém esteve lá e não sabe como que é. Eu, irmã Faustina, ela diz, por ordem de Deus, Deus permitiu ela ter esta visão do inferno.
Eu, irmã Faustina, por ordem de Deus, estive no abismo para falar às almas e testemunhar que o inferno existe. Os demônios tinham grande ódio contra mim, ela dizia, mas por ordem de Deus tinham que me obedecer. Olha só. Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa d'Ávila, disse, né, também teve essa visão, vários santos tiveram, né? As meninas, as 3 lá em Fátima também tiveram, né? Não há causa de que os demônios fujam, mas para não mais voltar do que a água benta. O poder da água benta. Ela diz assim, né, que uma vez ela estava rezando e apareceu um demônio na hora que ela estava no Santíssimo. Várias vezes ela mostrou a cruz, mas quando ela jogou em direção ao demônio, ele fugiu. Então, ela também teve a visão do inferno. A entrada, pensei que parecia uma passagem muito longa, estreita, como uma fornalha muito baixa, escura e bem confinada. O chão parecia estar cheio de água que lembrava lama suja e fedorenta. E nela havia muitos répteis de aparência perversa. Além disso, essa visão levou Santa Teresa a sentir grande tristeza pelas pessoas que se aproximavam daquele destino por meio de sua escolha deliberada. Mais uma vez, uma santa vem falar. Esses, meus irmãos, minhas irmãs, é o destino dos maus, daqueles que não se convertem, daqueles que não levam a sério a palavra de Deus. Destino dos justos. No parágrafo 1023, o céu. Os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo, são para sempre semelhantes a Deus, porque veem tal como Ele é, face a face. E no parágrafo 1025 diz assim: viver no céu é estar com Cristo, os eleitos vivem nele. Por sua morte e ressurreição, Jesus nos abriu ao céu. No 1030, fala sobre o purgatório. Quem está no purgatório já está salvo. Mas aqui é o quê? Um período de purificação, podemos dizer um chuveiro. A purificação final, ou purgatório, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantia de sua salvação eterna, passo após a morte no purgatório, né? Então queremos pedir a Jesus que nos converta. Olha só o destino dos maus, meus irmãos. Isso é coisa séria. Não estamos aqui brincando. Não estou brincando. Leia, ouve, mais uma vez, manda para aquela pessoa que você vê que é mal, não se converte, está vivendo no pecado. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.